eu quero conversar exatamente sobre isso. Não se entregue ao mal. E nada melhor do que a gente se reportar ao tempo de Jesus, em que Jesus esteve aqui iniciando a necessidade de colocar no coração de todos nós, implantar o reino de Deus. Então, Pedro tem várias lições que a gente pode se reportar a Pedro para poder, então, a gente ir verificando como é que eu devo me proceder. Dos momentos, depois, quando Jesus terminou de falar para aquela multidão, como sempre, era uma multidão que ficava ao lado, né, ouvindo que Jesus falava sobre a Boa Nova, daqueles dias, Pedro ficou bastante preocupado como é que ele iria se modificar, como é que ele iria agir diante de um adversário impiedoso que ele estava acostumado a odiar. Né? A gente sabe que antigamente era assim, errou, então vai ser punido com a mesma moeda. Então, um adversário impiedoso, aí Pedro ficava preocupado, como é que eu vou me proceder junto a uma pessoa que eu sei que já me acostumei, nós nos acostumamos a odiar. Como vou me proceder? E depois ele fica também questionando como é que eu posso entender que um amigo, aquele amigo, que de repente se volta contra nós e nos fazem acusações injustas. Acusações que a gente diz, não dava para fazer isso. Às vezes a gente espera, claro, de um amigo coisas boas, não é isso? Então Pedro ficou naquela preocupação, como é que eu vou agir? Como é que a gente vai se modificar, então, com essa boa nova para um amigo que de repente se volta e faz acusações injustas? E aí ele não teve mais o que esperar. Eu vou pegar a minha dúvida e vou conversar com o mestre. Então ele questionou, falou para o mestre toda a preocupação dele, a necessidade, como é que ele iria agir diante disso aí. E aí Jesus fala, Pedro, quem ama, quem conhece o amor, não odeia. Quem ama não guarda ressentimento, porque o ressentimento, a mágoa, é feito um ácido que vai destruindo os nossos órgãos. E aí quando a gente vê, não tem mais como consertar, porque guardou mágoa, guardou ressentimento. Ele diz assim, diante das acusações, mesmo que essa pessoa faça acusações para você, ele sempre está com a razão. E aí Pedro fica, ele fez acusações injustas e ele ainda está com a razão. Sim, ele está com a razão. Mesmo que aquela acusação que ele fez é verdadeira, se for verdadeira, ele está com a razão. Por quê? Porque a gente vai verificar que se a gente realmente tem aquilo ali, tem fundamento, é verdade o que ele falou, então a gente vai tentar se consertar. Vai tentar consertar aquilo que ele falou. Mesmo que a acusação dele, aquele momento que aquela pessoa teve de nos acusar, mesmo sendo verdade, mas ele não fez aquilo de uma forma boa. Ele não foi assim com a intenção de nos ajudar, mas com a intenção de nos humilhar, de fazer com que todo mundo percebesse aquele nosso equívoco. Mas ele tem a razão. E também, mesmo aquela pessoa que faz aquela acusação, se aquela acusação foi injusta, não é verdadeira, não está correto, não existe aquilo ali, mas ele fez aquilo ali, mesmo assim ele tem razão. Aí Pedro faz, como é que pode, mesmo sendo mentira, né? Não sendo verdade, a acusação que ele fez para mim, ele ainda está com a razão? Aí Jesus diz, ele ainda está com a razão, porque ele é enfermo. E como enfermo, ele só vê o mundo e as pessoas da forma como ele é. E ele precisa de quê? Se ele é enfermo, ele precisa de quê? De caridade, de amparo, de amor, de fraternidade. Portanto, que a gente possa sempre verificar isso aí, Pedro. E aí Pedro, no canto, começou a entender o que seria que ele deveria realmente fazer. Parou com essa dúvida e começou a trabalhar para poder ter, então, um retorno melhor diante da boa nova que ele precisava implantar também no coração das pessoas.